foi o tsunami atingindo a costa leste da Rússia. Veja, por volta das 19h30, ontem à noite, por volta das 20h00, um poderoso terremoto de 8,8 na escala Richter atingiu perto da península Kamatra, no extremo leste da Rússia. Apenas minutos após o terremoto, um alerta de tsunami foi emitido em toda a costa leste da Rússia. E então, dentro de 30 minutos, ondas tão altas quanto 12 pés, ou 4 metros, foram registradas atingindo a costa russa. Depois recebemos alertas de tsunami no Japão, Havaí e até na costa leste dos Estados Unidos. Então, às 2 da manhã, no horário do leste, ondas estavam atingindo a costa do Havaí e até mesmo a Califórnia, registrando até 5 pés, ou aproximadamente 2 metros. Por enquanto, no entanto, vamos nos concentrar na costa russa, porque o terremoto e o tsunami estavam perto de uma base estratégica da Marinha Russa, de Rybatsky, que está localizada na Península Kamats. Vamos detalhar exatamente que tipo de dano foi causado e o que sabemos até agora. Mas primeiro, vamos olhar algumas imagens do tsunami. Esta próxima filmagem é uma das mais chocantes que já vi. Enquanto o terremoto estava acontecendo, havia uma cirurgia acontecendo em um hospital em Kamatax. Enquanto o hospital começava a tremer, o paciente estava sob anestesia. Então os cirurgiões não podiam simplesmente abandonar o procedimento ou não podiam acordá-la porque teria sido inútil. É por isso que a equipe do hospital começou a segurar a mesa de operação para garantir que o paciente estivesse seguro. Felizmente, a cirurgia foi bem sucedida e tudo correu bem mesmo após o terremoto. Agora vamos passar para as coisas que não correram tão bem para a Rússia. E isso é especificamente sobre a base naval russa perto do epicentro do terremoto. Veja, a apenas 110 quilômetros ou cerca de 60 milhas do epicentro, fica a base de submarinos russa de Rejashin, que também é conhecida como Ninho de Vespas. É a casa de uma das maiores concentrações de armas nucleares e plataformas de entrega estratégicas da Rússia. A base é um componente central da frota do Pacífico da Rússia e abriga várias classes de submarinos movidos à energia nuclear, incluindo o Projeto 667 Delta III, Projeto 995 Bore e muitos outros. Coletivamente, esses submarinos são capazes de lançar centenas de ogivas nucleares e representam um elemento central da dissuasão estratégica da Rússia. A base naval nesta cidade é uma das mais antigas do país. Foi comissionada em 1904. Segundo a mídia, a frota do Pacífico tem se rearmado recentemente. Entre outras medidas, 2 submarinos nucleares foram enviados para a região. Porém, muitas unidades ainda são da era soviética. Segundo o Ministério da Defesa australiano e o Instituto Naval dos Estados Unidos da América, a frota foi negligenciada por muito tempo, com muitos barcos desativados após a Guerra Fria e alguns não substituídos. Em um programa de modernização em andamento, até 2027, a frota do Pacífico recebeu apenas consideração marginal. Contudo, a frota tem importância estratégica para a Rússia. Além da dissuasão nuclear, também se destina a marcar a presença da Rússia, especificamente em vista do Japão e da China, que também atualizaram sua capacidade militar. Submarinos modernos são construídos para resistir à pressão e choques subaquáticos, mas as infraestruturas terrestres, como depósitos de armazenamento de mísseis, sistemas de atracação e instalações de manutenção nuclear, são muito mais suscetíveis a danos sísmicos. Se parte dos sistemas de comando e controle fosse comprometida, as consequências seriam graves para a Rússia e a estabilidade nuclear global. Diferentemente das usinas nucleares civis, com protocolos de segurança altamente fiscalizados, as instalações militares frequentemente operam sob sigilo. Permanece incerto quais protocolos de emergência, se houver,
foram ativados nesta base após o terremoto. E se a Rússia está preparada para lidar com uma crise em cascata em uma base que abriga mísseis balísticos lançados por submarinos capazes de atingir os Estados Unidos ou a Europa. Se você olhar para a tela, verá que a infraestrutura está situada diretamente ao longo da costa, a aproximadamente 3 a 6 metros acima do nível do mar. A extensão dos danos causados pelo terremoto ainda é incerta. Quanto ao tsunami, se a altura das ondas exceder 3 metros, algum impacto na instalação pode ser esperado. Relatórios posteriores indicam que as ondas do tsunami chegaram a atingir entre 3 e 4 metros de altura. Agora, infelizmente, a censura russa nesta região tem sido extremamente alta, mesmo antes deste terremoto, e só aumentou desde o terremoto porque os oficiais russos não querem que os cidadãos compartilhem vídeos e imagens de locais importantes que a Ucrânia, ou talvez alguém mais possa usar para explorar a fraqueza russa. Além disso, a Rússia também tem bots trabalhando em sites estrangeiros como o YouTube, onde eles dão dislike em qualquer vídeo que critique Vladimir Putin. Se puderem nos fazer um favor e clicar no botão de curtir e se inscrever, isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora, é claro, voltando à Rússia, nos próximos dias, as imagens de satélite nos darão mais detalhes sobre a extensão do dano. Por enquanto, é o que vemos ao olhar as redes sociais russas, em busca de compartilhamentos de clipes ou imagens do dano, especialmente próximo à base naval do Pacífico. E não é apenas nesta região. Putin teme que os russos se voltem contra ele em toda a Rússia. E é por isso que o Serviço Federal de Segurança está realmente veiculando anúncios na televisão estatal russa, dizendo às pessoas para não irem contra Putin. Aqui está apenas um exemplo de um dos anúncios. Mãe, pai, eu vou para a casa do Max. Enquanto tudo isso está acontecendo, a administração Trump continuou a pressionar a Índia e a China, dois países que têm ajudado a máquina de guerra russa. Putin só contornou as sanções porque países ainda estão dispostos a pagar pelo petróleo russo. Os países estão dispostos a dar-lhe dinheiro enquanto ele realiza sua invasão insensata da Ucrânia. Mas agora, os Estados Unidos da América estão mirando nos países que estão apoiando esta guerra, não apenas na Rússia. O presidente Trump tuitou sobre a Índia, e agora vamos falar da China. Lembre-se, enquanto a Índia é nossa amiga, nós fizemos relativamente poucos negócios com eles ao longo dos anos, porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm a barreira comercial não monetária mais rigorosa e desagradável de qualquer país. Além disso, eles sempre compraram a grande maioria dos equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de energia da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia pare de matar na Ucrânia. Todas as coisas não são boas. Portanto, a Índia pagará uma tarifa de 25%, mais uma penalidade pelo acima mencionado, a partir de 1º de agosto. Obrigado por sua atenção a este assunto. Agora, é importante esclarecer, acho, que esses 25% não incluem a ameaça de 100% que o presidente Trump mencionou à Rússia. A Rússia tem 10 dias para negociar um cessar-fogo. Caso contrário, países como Índia, China, Brasil e Turquia, que estão comprando petróleo russo, serão confrontados com uma tarifa de 100% em suas exportações para os Estados Unidos da América. Essa tarifa pode chegar a até 500%, porque temos um projeto de lei no Senado que tem apoio bipartidário. Ele tem o apoio de 90 senadores. Se você conhece a política dos Estados Unidos da América, eu sei que metade da nossa audiência está fora dos Estados Unidos da América. Mas na política dos Estados Unidos da América, assim como na política de qualquer outro país, é quase impossível conseguir 90% de apoio para qualquer coisa.
E o fato de este projeto de lei ter o apoio de 90% dos senadores realmente mostra o quanto os Estados Unidos da América querem pressionar os países que estão apoiando a Rússia. Outro assunto importante são as negociações comerciais em andamento entre Estados Unidos da América e China. E por algum motivo, o presidente Trump continua concedendo à China mais 90 dias repetidamente. Um dos principais pontos de negociação tem sido o apoio da China à Rússia, que vai além das compras de petróleo. De fato, a China é um dos raros países que está de fato apoiando militarmente a Rússia. Encontramos muitos drones dentro da Ucrânia que a Rússia lançou que tinham 100% de peças da China. Resumidamente, a China está fornecendo drones para a Rússia atacar civis na Ucrânia, algo que os Estados Unidos da América desejam evitar. Isso está sendo negociado nas tratativas comerciais em andamento. O secretário do Tesouro Scott Bessent, figura central nas negociações, compartilha o que está dizendo a China sobre como devem lidar com a Rússia. Vamos ouvir. Qual foi a sua mensagem para os chineses sobre o petróleo russo? Você disse a eles que estão avisados que precisam começar a recuar? Bem, nós descrevemos que não é apenas o presidente no que está fazendo seu caminho através do Senado dos Estados Unidos da América, e é difícil imaginar algo que consiga 80 ou 90 votos bipartidários no Senado dos Estados Unidos da América. É um projeto de lei que dará ao presidente a discrição de aplicar tarifas secundárias sobre o petróleo russo sancionado. Acredito que seja de 0 a 500%. Acredito que ele tenha usado 100% e ouvimos de vários de nossos contrapartes europeus, aliados da OTAN, até mesmo o Canadá, que eles seguirão nisso. Então esperaríamos que a maior parte da Aliança Ocidental, que tem apoiado a Ucrânia, siga nisso. Então acho que qualquer um que compre petróleo russo sancionado deve estar preparado para isso. Qual foi a resposta deles a esse aviso? Os chineses levam a soberania muito a sério. Não queremos infringi-la. Eles gostariam de pagar a tarifa integral. Agora vamos olhar um pouco para a Rússia, porque o que é engraçado é que a propaganda russa está indo forte, especialmente dentro da Rússia, porque os cidadãos russos não têm medo das sanções de forma alguma, principalmente porque eles realmente não entendem a pressão que isso colocaria na economia russa. Mas também porque os cidadãos russos realmente acreditam que a Rússia é o país mais rico do mundo. Eles são tão ricos que, segundo alguns cidadãos russos, a Rússia pode distribuir dinheiro grátis para a população sem sofrer repercussões. Ouça a reação russa ao prazo de Trump. Claro, eles estão ameaçando. Qualquer sanção é uma ameaça. Isso vai acabar. Nós já fazemos tudo sozinhos. Temos tudo o que é nosso. Por que precisamos de algo de alguém? Sim, estamos um pouco atrás da Sony, mas fora isso, estamos indo bem. Não há ameaças para nós. Como assim? Simples assim. A Rússia é um grande país maior que a América. Essas sanções, antes de mais nada, como eu já disse, a Rússia é um grande país com mais oportunidades em termos de recursos. Para onde vai o óleo? Para a exportação. O gás é destinado à exportação. Então, o que as sanções deles importam para nós? Temos uma produção internacional bem desenvolvida, então as sanções deles não vão atrapalhar nada. Eu não acho isso, porque temos um país rico, o mais rico do mundo. Deveríamos nascer aposentados. Yeah. Sim. Então eles definitivamente não nos influenciarão com isso.